Fala pessoal, tudo bem? Mais um encontro com a Palavra de Deus e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre aflições, né? Todos nós passamos algumas dificuldades, às vezes muitas dificuldades, né? Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E eu quero compartilhar algumas coisas que o Espírito me trouxe, algumas experiências em relação a aflições, né? Por que passamos aflições, né? Porque é necessário. O Senhor faz aflições por nada, né? Acredito que não. E através da luz da palavra, nós vamos estar compartilhando um pouquinho, vamos estar trazendo uma iluminação, trazendo uma direção, trazendo uma palavra de vida, né? Porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, através da Bíblia, através das palavras, dessas sagradas letras, através da instrução do Espírito Santo, nós possamos entender o porquê passamos essas aflições, né? Salmos 119, verso 67. A palavra do Senhor diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Amém? A gente, por vezes, anda errado no falar, no agir, nas ações, nas reações, né? Em muitas áreas nós andamos em desacordo com a vontade do Senhor. E a palavra vai dizer que antes de eu ser afligido, eu andava errado. Significa que quando nós somos afligidos, quando nós passamos alguma aflição em alguma determinada área, aquela aflição ela nos coloca no plano de Deus, né? No plano da vida, no plano do Espírito. E Deus proporciona essas situações para que nós venhamos a sair do engano, sair, né, das coisas deste mundo, sair da ignorância, sair da falta da fé, né, e termos um acesso à novidade de vida. Eis que os que estão em Cristo, nova criatura são, e tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Então Deus ele proporciona algumas coisas, né? Cada um de nós passa em alguma área, relacionamento, financeiro, no trabalho, na família, e através dessas situações negativas aos nossos olhos, né, nós chegamos a vamos dizer assim, a uma intimidade com Deus de entender que todas as coisas elas cooperam para o bem, né? E a palavra diz o quê? Antes de ser afligido, eu andava errado. Então, a palavra diz o quê? Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalha. E fica claro que há uma transformação, né? E a palavra diz o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa é a ideia. Deus ele quer nos trazer para quê? Boa, perfeita e agradável vontade dele. E como nós fazemos isso? Através da renovação da nossa mente. E como a nossa mente é renovada? Através da palavra de Deus, né? E muitas vezes alguma aflição nos leva até o Senhor, né? A gente sempre gosta de comentar que quando nós estamos passando alguma dificuldade, nós lembramos do Senhor, né? E é quase a totalidade das pessoas, né? Quando tem alguma circunstância contrária, alguma aflição, alguma dificuldade, nós lembramos do Senhor. Obviamente não é assim que o Senhor quer que as coisas aconteçam, porque Ele diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, né? E a gente sempre compartilha, né, eu e a minha esposa, que às vezes não, eu acredito na totalidade, às vezes tem muitas coisas que não é necessário nós passar. Porque quando nós passamos algo, né, numa área, vou dar um exemplo, numa área financeira, às vezes a gente fica endividado, às vezes a gente fica com muitas contas, às vezes a gente, né, compra além do valor que nós ganhamos e aí nós somos afligidos, né? A gente ganha R$1.000, mas gasta R$2.000, aí vai vir uma aflição. Qual é a aflição? Vai vir a preocupação, como é que eu vou pagar as contas, vai vir uma angústia, daqui a pouco o nome no SPC, e por aí vai. Mas o que acontece? Eu sou afligido, né? Vamos dar um exemplo agora da área financeira, eu sou afligido nessa área,
E o que vai acontecer? Através dessa aflição, através da sabedoria de Deus, de eu renovando a minha mente, o que vai acontecer? Eu recebo a instrução de Deus, eu recebo a sabedoria do Espírito, que se eu ganho R$ 2.000, R$ 1.000, seja de quanto for, eu preciso gastar abaixo desses R$ 2.000, não acima. Então, às vezes, é algo muito claro, mas às vezes falta sabedoria, né? Às vezes, dentro da nossa casa, nós brigamos, discutimos, né? E às vezes, a palavra vai dizer o quê? Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Às vezes, a gente precisa fechar nossa boca, precisamos se aquietar, mas precisamos da sabedoria de Deus. E às vezes é por meio dessas aflições. Você está abrindo em Romanos capítulo 5. Romanos 5 também ele deixa claro para nós que as aflições elas são necessárias, porque sem elas nós não temos o pleno conhecimento do Senhor, né? Deus ele não permite as aflições para que nós venhamos a sofrer danos, para que a gente passe dificuldades terríveis, né? Como eu citei, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Romanos capítulo 5, o verso 3 até o 5. Amém? Eu vou estar lendo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Né? Tem um processo que é tribulação, perseverança, experiência e esperança. Então, nós passamos a tribulação, a aflição, né? Através dessa aflição, nós temos que perseverar, nós temos que avançar, né? A palavra diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o bom ânimo é uma perseverança, persevera no momento que tu está passando uma dificuldade, né? E aí vai ter um ponto, quero abrir um parênteses nisso, às vezes essas aflições, elas são para nos trazer a semelhança, a imagem e a semelhança de Deus, nos moldar como filhos amados do Senhor, sermos o aroma de Cristo, né? Ou é uma colheita, né? Porque de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então nós temos que entender esses dois pontos. O que é? É cruz que nós estamos passando ou é colheita? Né? Se é colheita, o Senhor vai derramar a graça, e se é cruz, a mesma coisa, Deus vai derramar a graça. Mas dentro da cruz e dentro da colheita, o Senhor vai fazer o quê? Ele vai nos dar uma sabedoria, ele vai nos afligir, porque muitas vezes nós andamos errado. E a palavra vai dizer, e a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Né? Como eu disse, muitas são as aflições do justo, mas de todos o Senhor livra. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições, de todas as nossas dificuldades. Né? Ele não quer o mal do seu filho. Lá em Hebreus vai dizer que Deus corrige o filho a quem ama. E como a gente tem compartilhado essa semana, que tu pega uma criança, aí tu avisa a criança, não faz isso, não faz isso, não faz isso, né? Deus, ele diz muitas vezes para nós, não age assim, não faz aquilo, não faz isso, não vai para lá, não vai para cá. Mas acontece que o pai, ele precisa corrigir o filho, e Deus, ele é nosso pai. A palavra diz ali que os nossos pais nos corrigiam como lhe melhor parecia naquele momento, mas Deus nos corrige para aproveitamento. Deus, ele está trabalhando na nossa vida, ele está nos afligindo em muitas áreas, para que a gente venha ter uma realidade que sem ele nada nós podemos, né? Mas em Deus tudo nós podemos, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente passa por muitas situações, às vezes isoladamente, digamos, tu como pessoa individual, ou às vezes no coletivo, às vezes é o corpo, às vezes é o mundo, Covid, né? Agora nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul as enchentes, né? Teve gripe A, teve febre amarela. Então às vezes é no coletivo, às vezes Deus aflige no coletivo, para quê? Para trazer uma sabedoria para todos, né? E eu lembro que quando nós fomos afligidos do Covid,
uma das coisas que Deus me trouxe ao coração é que ele queria ver quem dependia do templo ou quem dependia dele, né? Às vezes a gente está dependendo de um templo, de achar que o local resolve a nossa vida, que cura, que transforma. É dentro daquele local, sim, obviamente, que o Espírito Santo de Deus agindo traz essas curas. E o Covid ficou muito claro. Veio o Covid, e aí não podia mais congregar dentro do templo, por a questão do distanciamento, e muitas pessoas esfriaram na fé, muitos irmãos esfriaram, porque a fé estava alicerçada no templo, no local, e a nossa fé tem que ser em Deus. Essa aflição, essas aflições que chegam à nossa vida são para que a gente venha ter a sabedoria de Deus, não nos afastarmos dele, né? Então, mais uma vez, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Em qual área você tem sido afligido? Eu fiz uma pergunta ontem, a gente estava aqui num grupo familiar, né? E a pergunta foi: quem não passa aflição? Todos nós passamos aflição, né? Todos nós, não tem nenhum. A palavra diz que no mundo tereis aflições. Essa palavra ela é unânime. Todos nós passaremos aflições. Uma criança de cola até um adulto mais velho, todos passarão aflições. Cada um na sua área, no seu segmento, na sua condição, né? Porque Deus dá a cada um que pode suportar. Então, a gente tem que entender que essas aflições, elas não podem nos afastar do Senhor, mas nos colocar perto dele. Se é colheita, se é uma aflição, se é colheita, e muitas vezes, Deus ele não cria o mal, mas ele usa esse mal, muitas vezes, para nos trazer algo benéfico. Como eu disse, tu começa a comprar coisas, daqui a pouco tu não consegue pagar. O que vai acontecer? É um plantio, e tu vai ter uma colheita. Tu vai ter uma aflição na tua vida, mas Deus vai usar isso para te dar uma sabedoria, para te não fazer mais dessa forma. Então eu quero animar vocês que estão vendo esse vídeo a desfrutar das aflições. Como eu vou desfrutar das aflições? Quem quer passar aflição? Ninguém quer. Quem quer passar dificuldade? Ninguém quer. Quem vai dizer, aqui é uma aflição? Ninguém vai querer. Mas elas são necessárias. Elas são necessárias porque essas aflições moldam o nosso ser, para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor, a imagem e a semelhança de Deus, que foi assim que Ele nos criou. Então, como nós, sendo filho, nós somos corrigidos, nós somos melhorados, vamos dizer assim. Deus, Ele molda o nosso caráter. Então, que nós vamos a desfrutar dessas aflições, elas não são fáceis, às vezes são dificuldades bem extremas, né? Às vezes a gente olha para a vida da pessoa e pensa, que grande luta, né? Mas essa luta ela não é maior que o Deus que nós servimos. Então tenha fé, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em nome de Jesus estarei orando, né, que essas palavras possam ter te enchido o teu coração. Busca no Senhor a direção, busca no Senhor o porquê, não é, né, o para quê, não é porquê. Muitas vezes nós perguntamos, Senhor, por que eu estou passando isso? Por quê? Que é uma forma de questionar que você acha que não deveria estar passando. Mas a pergunta certa é o quê? Para que, Senhor? Para que estou passando essa situação? Através dessa pergunta, com a resposta do Espírito Santo dentro do teu coração, tu vai ter uma direção. E eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí tu renova a tua mente, transformando pela palavra do Senhor, pela iluminação do Santo Espírito, e aí tu é uma nova criatura, em nome de Jesus. E nessa área, por fé, você não vai cair mais, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, que todas as palavras que vieram do teu Santo Espírito possam estar firmadas no nosso coração. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, do encontro com a palavra de Deus aqui pelo YouTube, que ele possa cair num solo fértil, possa cair em cada coração, Deus, Senhor, e possa, em nome de Jesus, trazer frutos e frutos de justiça. Obrigado, Senhor, abençoa cada irmão que vai estar vendo esse vídeo, Senhor, traz cura, traz libertação, Senhor, traz provisão, traz tudo que o teu Espírito Santo, Senhor, tem para liberar por cada um, em nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, manda para aquela pessoa que precisa escutar, né, um pouquinho sobre aflições, e que Deus abençoe, desfruta dessas aflições, né, com fé, com coragem, né, com sabedoria. E não esquece, se você está sendo afligido, você está sendo, eu não digo totalmente errado, mas eu digo assim, você não está conforme Deus quer que você esteja. Então Ele vai permitir
essa aflição, essa dificuldade, para que tu possa subir mais um degrau na tua vida, para que tu possa avançar, para que tu possa chegar até a cruz de Cristo, tá bom? Deus abençoe, curte, compartilha, que em nome de Jesus você possa receber todas as bênçãos do Espírito Santo sobre a tua vida. Abraço e até o próximo vídeo.